Nós vamos iniciar esse vídeo e queremos que todos possam ser alcançados por Jesus Cristo. E nós estamos aqui à tarde, mas você que vai ver este vídeo à noite, receba a paz do Senhor Jesus Cristo. Ou pela manhã, também receba a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos analisar o texto de Lucas 23, 33. Lucas 23, 33. O título é A Crucificação. E nós vamos analisar o que era a crucificação no Velho Testamento até o Novo. O que era a crucificação. Como era feita a crucificação e quem eram as pessoas que ali, segundo a lei daquela época, segundo o conselho ali de homens, decidiam que era justo uma pessoa ali ser crucificada. Quem merecia ali a crucificação naquela época. Nós vamos analisar também o porquê Jesus Cristo ele foi crucificado. Nós vamos analisar também o que a crucificação proporciona para nós. Em que Cristo Jesus nos proporcionou sendo crucificado. O que ele nos traz, ou o que ele nos deu quando ele foi crucificado. O primeiro ponto que nós vamos analisar, o que é a crucificação, ou o que era também no Velho Testamento até o Novo, a crucificação. Nós vamos encontrar, falando sobre a crucificação, no livro de Deuteronômio, nós vamos encontrar, se não me engano, Deuteronômio 21 e 21, Deuteronômio capítulo 21 e verso 21. Nós vamos analisar o que era a crucificação no Velho Testamento até o Novo, o que era a crucificação. Que você possa ver este vídeo até o final para que você possa entender o que era a crucificação. Moacir vai ler Deuteronômio 21 e versículo 21. Deuteronômio 21 e versículo 21. Começando no 18. No 18. Começando no 18. Você que tem Bíblia, quiser acompanhar, Deuteronômio 21, 18 adiante. E quando alguém tiver um filho contumas, rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à voz de sua mãe, castiga-los eles, não dando ouvidos. Então seu pai e sua mãe pegarão nele e levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar, e darão aos anciões da cidade este novo filho rebelde, contumas, não dá ouvidos à nossa voz, e como comilão e bebarrão. Então todos os homens da sua cidade apredejarão até que morra, e tirarão o mal do meio de ti e de todo Israel. Ouvirá e temerá. Se alguém houver pecado. Está no 21? 22. 22. Glória a Jesus, versículo 22. E quando também alguém ouvir pecado digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurará num madeiro, e o seu cadáver não permanecer no madeiro, mas certamente enterrará no mesmo dia. Portanto, pendurará o maldito de Deus, e esta assim não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus te dará em herança. Você que está acompanhando esse vídeo, preste atenção, porque a palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de Mateus 13,
E versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não a compreendendo ou não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. É por isso que no início desse vídeo eu pedi a você que você prestasse bem atenção ou que você ficasse até o final, para que você possa entender plenamente o propósito com o qual Deus enviou seu Filho. Então nós estamos analisando o primeiro ponto, que é o que é a crucificação. E foi lido aqui em Deuteronômio 21, e versículo 18, mas no 22 e 23, versículo 22 e 23, está destacado o que era a crucificação. No 22 vai dizer: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e pendurares no madeiro, e seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito de Deus. Então você está entendendo o que está escrito em Deuteronômio? A crucificação era um ato terrível, e era considerado por Deus maldito aquele que fosse pendurado numa cruz. E nós vamos encontrar aqui no versículo 22, que só era pendurado no madeiro aquele que fosse digno do juízo de morte. Ou seja, aquele que praticou tal pecado terrível, né? Que roubou e não parou de roubar. Segundo a lei daquela época, eles costumavam crucificar homens malfeitores que incendiavam casas e não paravam de praticar essas atrocidades, que nunca se endireitavam, que nunca queriam parar de fazer o mal. Então, a solução para essas pessoas, segundo a lei daquela época, eles tratavam dessa forma. Se ele não quer parar de roubar, então vamos crucificá-lo. Era dessa forma que acontecia a crucificação. Então a crucificação era mais ou menos isso, o que está escrito em Deuteronômio. Se alguém pecasse, pecado digno de juízo de morte, ele seria pendurado no madeiro. E Deus teria essa pessoa que foi pendurada no madeiro maldito. Então nós entendemos que a crucificação também é tido como um símbolo de maldição. Aquele que fosse pendurado seria tido por Deus por maldito. Então aqui nós já entendemos o que era a crucificação. Era uma lei que era estabelecida para que ali fosse controlado a paz naquela cidade. Se uma pessoa pecasse e não deixasse de praticar aquele pecado, a única solução era exercer o juízo, que era a crucificação. E a crucificação era para malfeitores que não se arrependiam dos seus pecados. Então agora nós vamos analisar o outro ponto. A crucificação nós já entendemos o que era a crucificação. Mas agora nós vamos analisar o porquê Jesus Cristo ele foi crucificado. O porquê Jesus foi crucificado. Nós vamos analisar no livro do profeta Isaías 53. E nós vamos encontrar lá uma profecia que foi exatamente para Jesus Cristo. Antes mesmo que ele viesse a nascer de Maria, esse profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, ele profetizou a respeito de Jesus. Isaías 59, o irmão Assis vai ler Isaías 53. Se você tiver Bíblia em casa, abra sua Bíblia e acompanhe a palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Isaías 53, versículo 1 e diante. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que desejamos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor experimentados nos trabalhos, homem de quem os homens escondia o rosto, e era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas
enfermidades, nossas dores, levou sobre si, e nós reportamos profito e ferido de Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Glória a Deus. Então nós vamos ver aí a profecia do profeta Isaías, o profeta conhecido como profeta messiânico, porque ele falou muito a respeito de Cristo. E essa profecia do profeta Isaías, que está escrito em Isaías 53, fala especificamente da crucificação, desse momento que foi terrível para Cristo, mas que foi uma vitória naquela cruz, de braços abertos, derramando seu sangue. Foi uma vitória. Ele venceu o pecado por nós. Ele venceu a morte, venceu o inferno. Então, o motivo pelo qual Cristo Jesus foi crucificado, porque ele foi crucificado, já havia um plano de Deus para salvar toda a raça humana, desde o princípio da criação. De antemão, Deus já tinha preparado o Cordeiro, Jesus Cristo, o Salvador. Então, muitos profetas profetizaram que chegaria este Salvador. Mas apenas o profeta Isaías profetizou com mais detalhe esse momento da crucificação. Então Isaías disse que ele não tinha parecer, ele não tinha formosura, aquele que olhasse para ele. Ou seja, quando Cristo estava ali crucificado, as pessoas olharam para ele e não viram beleza alguma, porque ele estava ali como a rosa de Saron, ele estava perdendo seu brilho, ele estava murchando, glória a Deus, aleluias, ele estava perdendo seu sangue naquela cruz. Então o motivo e o porquê Jesus Cristo morreu na cruz é porque se ele não morresse na cruz, eu e você estaríamos condenados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada passo que Jesus Cristo deu na vinha dolorosa foi por mim, foi por você, foi para a nossa salvação. Ele ter subido naquela cruz não foi em vão, é para que você creia no nome dele e seja salvo em nome de Jesus. Amém. Então, outro ponto que nós vamos analisar, glória a Deus, aleluias. Nós já analisamos o primeiro ponto, o que era a crucificação. Analisamos o segundo ponto, porque Cristo ele foi crucificado. E agora nós vamos analisar o terceiro ponto, em que a crucificação de Cristo nos favorece, em que favoreceu a humanidade Cristo ter sido doado na cruz do Calvário. Porque para muitos não tem importância a crucificação. Para muitos foi em vão a crucificação. E nós vamos analisar em que a crucificação de Cristo nos favoreceu. Nós vamos analisar o texto de Romanos 3, e versículo 10. Nós vamos analisar o texto de Romanos 3 e versículo 10. Romanos 3, versículo 10. Nós vamos entender em que a crucificação de Cristo nos favoreceu. Para muitos não resultou em nada, mas quando Cristo estava ali sendo crucificado, a própria palavra declara que houve terremoto. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E agora nós vamos entender em que a crucificação de Cristo nos favorece. O Moacir vai ler em Romanos 3, 10 adiante. Romanos 3, versículos 10. Romanos 3, 10. Como está escrito, não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem e não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Áspides está debaixo de seus lábios, e cuja boca está cheia de maldição. Amargura
e os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e os seus caminhos a destruição e miséria. Não conhecereis a caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que todos a boca esteja fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então aqui nós vamos entender em que a crucificação de Cristo nos favorece. Em Romanos 3:10, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia, que você vai perceber que quando Deus olhou para a terra, e Paulo já estava ali citando em Romanos 3:10 o que já está escrito em Salmo 53. Porque Deus olhou para a terra para ver se havia um homem que fosse justo. Se havia um homem que fosse justo o suficiente para praticar a sua lei e nunca errar. Mas quando Deus olhou para a terra, ele não encontrou um justo sequer. Ele não encontrou ninguém que buscasse, ninguém que entendesse a Deus. A Bíblia diz que todos se atraviaram e juntamente se fizeram inúteis. E nós vamos ver que todos eles se corromperam, toda a humanidade, os seus pés eram ligeiros para derramar sangue. Então nós vamos entender que não é pelas obras da lei que o homem pode se salvar, mas pela graça que é Jesus Cristo. E é aí que entra em que a crucificação de Cristo nos favorece. Porque em Romanos 10, e versículo 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por Cristo Jesus. Então aí entra o favorecimento da crucificação. Quando Jesus Cristo é crucificado na cruz do Calvário, e o véu do templo se rasga de alto a baixo, nós estávamos destituídos de Deus. Mas quando Cristo, ali com braços abertos, ele proclama, dizendo: Tetelestai, está consumado, em tuas mãos entrego meu espírito. Ele estava dizendo que o sacrifício estava feito, agora há salvação. E ali quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, ele está simbolizando que agora nós temos acesso a Deus por meio da crucificação de Cristo. Então a crucificação de Cristo nos trouxe outra vez para mais perto do Criador, para mais perto de Deus. Se você quer estar perto do Criador, se você quer estar perto de Deus, se renda à mensagem do Evangelho. A crucificação do Filho de Deus não foi em vão. Jesus Cristo foi crucificado para nos dar vida, para nos dar salvação eternamente. Amém. O irmão João Pedro tem algo a dizer nesta tarde a respeito de Cristo e a crucificação? Fale em nome de Jesus. Quero trazer à memória o salmista Davi. Salmo ao mestre de canto, segunda melodia, coça da manhã. Salmo de Davi. O sofrimento e a vitória do Messias. Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? O salmista Davi está profetizando sobre o Calvário, aonde Jesus ele clama e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então Davi estava verbalizando acerca do sofrimento e a vitória do Messias. Então no verso 16 ele diz, verso 16, Salmo 22, verso 16: Cães me cercaram, uma suíça de malfeitores me rodeiam. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Se compreendo em João, se não me engano, em João 19, aonde eles vão crucificar Jesus e antes disso lançam sortes sobre a sua túnica. E Jesus está rodeado de malfeitores.
havia 2 malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Então vemos que ali Jesus esteve no Calvário, conforme Davi está descrevendo, aconteceu. E também tem uma parte que ele diz, meneando a cabeça, glória a Deus. Eles zombavam dele, zombavam de Jesus. Ele está dizendo, transpassaram os meus pés e minhas mãos. Transpassaram minhas mãos e os pés. Jesus foi com as mãos cravadas e os pés. Quando ele ressuscita, também mostrando a vitória. Glória a Deus. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que temem. Então vemos que Davi, ele verbalizou, falou sobre o sofrimento e a vitória do Messias. Em Isaías 50 diz, 50 verso 6 adiante, vai dizer, di a minha face aos que me batiam e cuspiam a face, fiz a minha face como um cheixo aos que me batiam e arrancavam minha barba. Então vemos que ele está falando sobre o sofrimento. Isaías descrevendo as